Oi gente, começando mais um videozinho aqui no canal. O vídeo de hoje nós vamos fazer uma deliciosa torta de maçã aí para saborear com uma bola de sorvete de creme. Fica divino e é uma receita bem facinha. Hoje eu vou fazer a massa com vocês e no próximo vídeo eu faço o recheio, que também é bem fácil de fazer, mas de qualquer forma eu vou dar uma pincelada com vocês hoje aí na receita de recheio e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer com facilidade. Então vem comigo e vamos começar essa receita. Aí aqui eu tenho, gente, 3 xícaras de farinha de trigo. Tenho 4 colheres de sopa de açúcar refinado, 5 colheres rasas de margarina. Pode utilizar manteiga também, mas aqui eu estou utilizando margarina mesmo, tá? Ela aqui, a minha margarina tá gelada. 2 gemas, mais ou menos 100 ml de água gelada para dar ponto na massa, tá? E aqui eu tenho baunilha. Aí aqui eu vou misturar primeiro a margarina e o açúcar, tá? Na farinha de trigo. Eu vou misturar aqui o açúcar. Ah, gente, eu gosto também, quando essas massas assim, eu gosto de botar uma pitadinha de sal. Então aqui, ó, você pode colocar uma pitadinha de sal. Deixa eu pegar meu sal aqui. Vou botar aqui uma pitadinha de sal. E aí vou misturar aqui o açúcar com essa farinha. Aqui é só com as pontinhas dos dedos a gente vai misturando a manteiga com a farinha. Ó, aqui já tá formando a nossa farofinha, tá vendo? Já quase não tem nenhum gruminho de manteiga aqui mais para se misturar com a farinha. Aqui a gente já pode misturar um pouquinho de baunilha. Vou colocar algumas gotinhas aqui. Mais ou menos uma colher de chá, tá? De baunilha. E aí a gente vai acrescentar a gema. E um pouquinho de água. Aqui eu não vou colocar a água toda não, tá? Vou colocar só um pouquinho. E se a massa tiver necessidade de colocar mais água, a gente coloca mais água aqui na nossa massa, tá? Conforme você vai amassando, você vai vendo que a massa ainda tá seca, tá? Então você acrescenta mais água. Ela fica difícil de juntar. Você vai acrescentando aos pouquinhos, para não colocar em excesso e aí depois ter que acrescentar mais farinha, perder aí o ponto da sua massa. Ela já tá chegando no ponto que eu quero. Aí aqui é só ir amassando bem até ela ficar lisinha. E aí a gente vai reservar ela na geladeira, tá? Gente, aqui eu tô fazendo pro consumo da minha casa, tá? Por isso que eu tô sem luva, estou com as unhas pintadas. Mas caso você vá fazer para vender, é ideal que você ou use luva, né? Ou então esteja com as mãos bem higienizadas e sem esmalte de preferência, tá? Aqui, como eu tô fazendo pro consumo da minha família mesmo, então eu não preciso desses critérios todos, tá? Claro, minha mão está higienizada, tudo mais, mas se eu fosse fazer para vender, eu não poderia estar com as unhas pintadas. E aqui, ó, a massa já tá no ponto que eu quero. E aí eu vou enrolar no plástico filme e vou deixar na geladeira descansar aí mais ou menos
uns 30 minutinhos até a gente abrir a massa, tá? Ó, e eu não utilizei a água toda, ainda sobrou esse pouquinho de água aqui. Então vocês têm que ter aí esse cuidado, tá? Pra não colocar água demais e perder o ponto da massa. Aí que eu vou botar no plástico filme e vou deixar na geladeira por uns 30 minutinhos. Prontinho, gente, aqui a nossa massa já descansou 30 minutinhos e agora é hora de abrir ela e forrar a nossa forma. Quando eu pensei em fazer essa torta, eu pensei em utilizar essa forma aqui, né, pra ficar igual aquelas tortas mesmo de maçã que a gente vê aí nas confeitarias. Não propriamente essa daqui, eu tenho uma outra forma bem parecida com essa, só que é de fundo removível, que é o ideal para quando a gente vai fazer esse tipo de torta. Sendo que a quantidade de recheio que eu fiz, e já vou falar para vocês em relação ao recheio, não ia dar para rechear essa forma aqui, ia ficar muito rasinho o recheio, ia ficar feio, entendeu? Então aí eu decidi fazer com forminhas de empada, tá? É uma forminha bem grandinha, ó. De empada eu não sei a numeração dessa forma, mas é uma forminha bem grandinha. E aí fica uma tortinha individual. Falando no recheio, quando eu decidi fazer a torta e gravar para vocês, eu já tinha preparado o recheio. Mas é bem facinho de fazer esse recheio, não tem mistério. Aqui eu utilizei 3 maçã gala, descasquei a maçã, piquei ela bem grandinho, um tamanho bem grandinho, porque quando a gente leva ela no fogo, ela diminui um pouquinho no cozimento dela. Então eu piquei, conforme eu fui picando, eu espremi metade de um limão para ela não escurecer. E aí piquei todas as 3 maçãs, coloquei meia xícara de açúcar, levei ao fogo e deixei ela cozinhar ali, só mesmo com açúcar e a água que a própria maçã solta, tá? Depois disso eu acrescentei uma colher de sopa, mais ou menos uma colher de sopa de canela em pó, deixei cozinhar mais um pouquinho e depois disso eu acrescentei 2 colheres de sopa de manteiga e mais meia xícara de chá de açúcar, tá? Então é isso, o recheio é esse, bem facinho. Mas qualquer coisa vocês deixam aí nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês em relação ao que é o recheio. Ou se preferir, coloca aí que eu gravo a receita desse recheio para vocês, mas é bem facinho, não tem mistério, tá? E aí aqui, e outro detalhe, a gente vai utilizar o recheio frio, tá? Não pode utilizar o recheio quente. Eu fiz esse recheio ontem e estou utilizando ele hoje, ele está bem frio. E aí a gente vai abrir aqui a nossa massa. Aqui. É como se fosse uma empada normal, tá, gente? Só isso. Pronto, ó. Aqui não tá muito grossa as beirinhas. Pode deixar ela vazar um pouquinho, porque a gente vai colocar a tampinha, tá? A tampinha não vou tampar ela toda não, vou cobrir com tirinhas de massa, tá? E aí eu vou forrar todas as minhas forminhas e vou levar para a geladeira novamente para ela descansar mais 30 minutinhos aqui na forma mesmo, tá? E caso você vá fazer na forma grande, é a mesma coisa. Forra a forma grande e coloca para descansar na geladeira por 30 minutos. Agora aqui eu vou abrir para fazer as tirinhas para colocar em cima da nossa tortinha.
Não precisa ser uma tirinha muito fina não, tá? Aqui, ó. Agora vou rechear. Eles estavam na geladeira, a massa já tá geladinha de novo. E aí eu vou rechear aqui. Vou botar e aí vou vir com essas tirinhas e colocar aqui por cima. Prontinho, gente, as tortinhas já recheadas. Eu usei aqui, ó, todos o recheio todo. Então deram 7 tortinhas desse tamanho aqui. Eu vou deixar na descrição o tamanho dessa forma. Eu vou medir aqui depois para vocês e vou deixar na descrição. Então esse recheio deu para rechear aí 7 tortinhas desse tamanho, tá? Eu utilizei 3 maçãs, como eu falei para vocês. Sobrou só esse pedacinho aqui de massa. Aí aqui tem uma gema e uma colher de sopa de leite, tá? Aí a gente vai misturar aqui e pincelar as nossas tortinhas, tá? Para fazer aquela corzinha douradinha que a gente ama. Então agora eu vou levar para assar. O forno tem que estar bem quente, tá? De início, os 10 primeiros minutinhos que você colocar a sua tortinha para assar, o forno tem que estar bem quente. Eu coloquei o forno já para aquecer enquanto eu estava aqui recheando a 250 graus. O meu forno é elétrico, então ele alcança essa temperatura, até alcança mais, né? Só que 250 graus já é o suficiente. Se o seu forno não alcançar essa temperatura, você bota no máximo do seu forno, tá? Aí deixa os 10 minutinhos para a sua tortinha não encolher muito, tá? E depois que passar esses 10 minutinhos, você reduz aí um pouquinho a temperatura, colocando a 180 graus até a tortinha dourar, tá? E aí daqui a pouquinho eu volto para mostrar o resultado para vocês. Prontinho, gente, as tortinhas já assaram. E aí agora eu só polvilhei aqui um pouquinho de açúcar. Botei aqui, ó, não reparei na peneira, que eu tô precisando de uma peneira nova. E aí polvilhei aqui um pouquinho desse açúcar por cima dela. É bem facinho, ficou bem facinho de desenformar. Não, só passar uma faquinha ali na lateral e ela desenformou bem facinho. E aqui, ó, tá a nossa tortinha de maçã linda e espero que esteja deliciosa também. Eu usei esse açúcar aqui, ó, açúcar gelado, tá? Pra polvilhar por cima, mas pode ser açúcar refinado também, porque esse açúcar aqui, ele não mela. E aí agora é aquela hora mais deliciosa, que é a hora que a gente experimenta aqui a nossa tortinha. Essa tortinha aqui, ó, com uma bola de sorvete. Olha essa massinha como tá quebradiça, deliciosa. Uma bola de sorvete de creme aqui para acompanhar é tudo. Ela tá morninha ainda, deliciosa. Espero que vocês façam essa receita, que vocês gostem. Não esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!